Demon não deveria estar no distrito inferior. Como rei de Lian, ele tinha conselheiros e guardas encarregados de inspecionar as áreas pobres do seu território. Mas Demon sempre acreditou que um bom governante precisava ver as suas terras com os próprios olhos, conversar com o seu povo sem o filtro de cortesãos e funcionários que poderiam suavizar a verdade para evitar desagradá-lo. Então ele saiu do castelo antes do amanhecer, vestido com roupas simples que não o identificariam como membro da realeza, e caminhou pelas ruas da cidade que se espalhava aos pés do seu castelo. Ele viu os mercados, o distrito comercial, as áreas residenciais onde famílias de classe média viviam confortavelmente. E agora, à medida que as sombras da tarde se alongavam, ele se viu na parte mais pobre da cidade, onde os edifícios se apoiavam uns nos outros e as ruas cheiravam a desespero e há muitas pessoas vivendo em muito pouco espaço. Foi aqui, numa esquina onde duas ruas estreitas se encontravam, que ele viu a criança. Ela era pequena, talvez com 6 anos, com cabelos escuros que caíam emaranhados em torno de um rosto magro. Estava sentada no chão, com as costas encostadas a uma parede, e no colo tinha um pequeno brinquedo de madeira, um cavalo esculpido que já tinha visto dias melhores. A tinta estava descascada, uma perna era ligeiramente mais curta que as outras, mas era evidente que tinha sido feito com cuidado e amor. A menina não chorava nem mendigava, o que foi o que primeiro chamou a atenção de Demon. Ela simplesmente estava sentada ali, segurando o brinquedo, ocasionalmente olhando para os transeuntes com olhos esperançosos. A maioria das pessoas a ignorava, passando rapidamente, como se a pobreza fosse contagiosa. Algumas olhavam para ela com pena, mas continuavam a andar. Demon se viu parando, atraído por algo que não sabia nomear. A criança olhou para ele com olhos que pareciam velhos demais para o seu rosto jovem. Olhos que tinham visto dificuldades e fome, mas ainda mantinham uma centelha de determinação. "Pelo meu brinquedo, senhor?" perguntou ela com voz fraca, mas clara. Ela ergueu o cavalo de madeira. "É um brinquedo muito bom. O meu pai fez-mo antes de ir para o céu. É especial." Demon agachou-se ao nível dela, estudando o cavalo esculpido. Estava realmente bem feito, apesar da sua aparência desgastada. "Parece especial. Por que o estás a vender se o teu pai o fez para ti?" O lábio inferior da menina tremeu ligeiramente, mas ela controlou-se com um esforço visível. "Porque a mamama não come há 3 dias. Dou-lhe a minha comida, mas ela precisa de mais. Ela está doente e a piorar. Se vender o cavalo do papá, posso comprar pão e talvez remédios." Demon congelou. As palavras atingiram-no como um golpe físico. 3 dias. A mãe desta criança não comia há 3 dias, e esta menina corajosa estava a tentar vender o seu bem mais precioso para a ajudar. "Como te chamas?" perguntou Demon gentilmente, com raiva e tristeza a lutarem no seu peito. Como é que isto tinha acontecido no seu território? Como é que uma mãe e uma criança tinham caído tão baixo que estavam a passar fome? "Mara", disse a menina, "o que é teu? Podes chamar-me Demon." Ele decidiu não revelar o seu título. "Ainda não." "Mara, onde está a tua mãe?" "Em casa. Ela disse-me para não sair, mas estava a dormir e eu queria ajudar." Mara olhou para o cavalo de brinquedo. "Ela dá-me toda a comida, mas acha que eu não percebo. Ela diz que já comeu ou que não tem fome, mas eu sei que está a mentir. As mães não deviam ter de mentir sobre comida." "Não, não devem." Demon sentiu algo se partir no seu peito. "Levas-me à tua mãe? Gostaria de ajudar." Mara observou-o com a intuição de uma criança, procurando por perigo ou engano. O que quer que ela tenha visto no rosto de Demon deve tê-la satisfeito, porque ela acenou com a cabeça e levantou-se cuidadosamente, segurando o seu cavalo de madeira. "Não vais magoá-la. Dou-te a minha palavra. Só quero ajudar. Está bem, mas primeiro tens de comprar o cavalo. É a regra. Não estou a pedir caridade, apenas uma troca justa." Demon tirou a sua bolsa de moedas, muito mais pesada do que a que um homem comum carregaria, e colocou várias moedas de ouro na pequena mão de Mera. Era muito mais do que o brinquedo valia monetariamente, embora Demon suspeitasse que o seu verdadeiro valor fosse inestimável. Os olhos de Mera arregalaram-se ao ver o ouro. "Senhor, isto é demais. O cavalo não vale tanto dinheiro." "Para mim vale exatamente isso", disse Demon com firmeza. "Considere isso como pagamento por um brinquedo muito especial e por me guiar até sua casa. Agora, por favor, leve-me até sua mãe."
Meera cuidadosamente guardou as moedas em uma pequena bolsa na cintura e seguia. Em seguida, entregou o cavalo de madeira a Demon com uma cerimônia solene. Obrigada, senhor. O pai ficaria feliz por ele ter ido para alguém gentil. Ela conduziu-o pelas ruas sinuosas, por becos que ficavam cada vez mais estreitos e degradados. Finalmente, parou num edifício que mal se mantinha de pé, com as paredes rachadas e o telhado a ceder perigosamente. Subiram escadas precárias até o terceiro andar, e Meera empurrou uma porta que estava ligeiramente torta nas dobradiças. Mãe, chamou suavemente. Cheguei à casa e trouxe alguém que quer ajudar. O quarto era minúsculo, mal tinha espaço para o colchão fino no chão e uma pequena mesa com duas cadeiras. Não havia lareira, fogão, nem qualquer comodidade. E no colchão, coberto por um cobertor gasto, estava uma mulher. Ela tentava sentar-se com movimentos fracos e descoordenados. Mera, eu disse-te para não saíres. Não é seguro. As suas palavras foram interrompidas quando viu Demon parado na porta. E todo o mundo de Demon mudou. O vínculo de companheirismo atingiu-o como um raio, queimando cada nervo do seu corpo. O reconhecimento atingiu-o com a força de um golpe físico. Esta mulher, magra, fraca e claramente doente, era a sua companheira, a sua parceira predestinada, aquela que ele procurava desde que se tornou adulto. Ela era linda, apesar da sua saúde obviamente precária. O cabelo escuro, que poderia ser brilhante se ela estivesse bem alimentada, caía sem vida em torno de um rosto com traços delicados e olhos cor-de-mel. Ela estava muito magra, com maçãs do rosto salientes e clavículas proeminentes acima do decote do vestido gasto. A sua pele tinha uma palidez doentia e mesmo da porta, Demon podia ver o leve tremor nas suas mãos. A sua companheira estava a passar fome na sua própria cidade, demasiado fraca para se manter de pé, com uma criança para cuidar e claramente sem recursos para o fazer. Demon nunca tinha sentido tanta fúria e tanta ternura protetora em igual medida. A mulher, a mãe de Meera, olhava para ele com confusão e cansaço. Quem é você? Meera, o que fizeste? Ele comprou o cavalo do papá. Mamã. Meera ergueu orgulhosamente a bolsa de moedas. Veja quanto ele me deu. Agora podemos comprar muita comida e remédios para você. Meera, não. A mulher tentou se levantar ainda mais, sua voz ganhando força apesar de sua fraqueza óbvia. Não podemos aceitar caridade de estranhos. Devolva o dinheiro. Não é caridade, disse Demon, encontrando sua voz, embora sua mente ainda estivesse confusa com o vínculo de companheirismo. É o pagamento por uma troca justa. A sua filha vendeu-me um brinquedo que claramente tem um grande valor sentimental. Paguei o que achei que valia. Nenhum brinquedo vale moedas de ouro. Os olhos da mulher estreitaram-se. O que é que realmente quer? Ela estava desconfiada, protetora, e tinha demasiada experiência com homens que ofereciam ajuda com condições. Demon sentiu o seu coração partir-se um pouco mais. O que esta mulher tinha passado? O meu nome é Demon, disse ele entrando cuidadosamente na sala e fechando a porta atrás de si. Ele não queria pairar sobre ela. Então foi até a cadeira ao lado da mesinha e sentou-se, tornando-se menos ameaçador. E eu realmente quero ajudar, sem condições, sem expectativas. A sua filha me disse que você não come há 3 dias. Isso é verdade? A mandíbula da mulher ficou tensa. Isso não é da sua conta. Mamã, por favor, Meera disse, ajoelhando-se ao lado do colchão. Você está doente, precisa de comida e remédios. Por que não aceita ajuda? Porque ajuda sempre tem um preço, pequena. Os olhos da mulher não saíram do rosto de Demon. Homens não dão nada de graça. Alguns dão, Demon disse baixinho. E eu sou um deles. Por favor, deixe-me pelo menos comprar uma refeição para si. Pode comê-la aqui com Meera, e eu irei embora. Sem obrigações, sem preço. Por quê? A voz da mulher era aguda, apesar da sua fraqueza. Por que se importaria com 2 estranhas? Porque você é minha companheira, pensou Demon. Mas ele não podia dizer isso, ainda não. Ela pensaria que ele era louco, ou pior ainda, que era algum tipo de estratagema elaborado. Em vez disso, ele disse, porque tenho meios para ajudar, e seria errado ir embora quando posso fazer algo, porque a sua filha é corajosa e engenhosa e não deveria ter de vender o seu bem mais precioso para alimentar a mãe. Porque ninguém na minha...
Ele se conteve antes de dizer na minha cidade, o que poderia ter levantado questões, porque ninguém deveria passar fome. A mulher olhou para ele por um longo momento. O demônio podia ver a luta interna, orgulho lutando com necessidade desesperada. Finalmente, a exaustão e a fome prevaleceram. Uma refeição, disse ela baixinho. E depois você vai embora. Uma refeição, concordou Damon, embora não tivesse intenção de deixar as duas nessa situação. Posso saber o seu nome? Sarah. Ela hesitou, depois acrescentou. E você já conhece a Miera. Sarah. Damon deixou o nome rolar na língua. O nome da sua companheira. É um prazer conhecer as duas, embora eu desejasse que fossem em circunstâncias melhores. Ele levantou-se e dirigiu-se para a porta. Vou buscar comida. Comida boa, suficiente para várias refeições. Voltarei em breve. Por favor, não saiam enquanto eu estiver fora. Sarah acenou com a cabeça fracamente e Miera saltou de alegria. Comida de verdade, mamã, com carne e legumes e talvez até coisas doces. Damon saiu rapidamente antes que a visão da excitação de Miera com a perspectiva de uma refeição básica o desestabilizasse completamente. Ele tinha ouro, ele tinha poder, ele tinha os recursos de um reino inteiro à sua disposição e a sua companheira estava a passar fome 3 andares acima de uma rua em ruínas enquanto ele dormia no luxo. Ele encontrou Marcos, o seu chefe de segurança, posicionado na borda do distrito, como haviam combinado. Os olhos de Marcos se arregalaram quando viu a expressão de Damon. Alpha, o que há de errado? Tudo, disse Damon com severidade. Preciso de comida. A melhor comida que pudermos conseguir rapidamente para várias refeições. E preciso de um curandeiro, um bom, alguém discreto. E preciso de informações sobre uma mulher chamada Sarah, que mora no distrito inferior com a sua filha Mira. Marcos não questionou, simplesmente acenou com a cabeça e começou a enviar guardas para cuidar das tarefas. Em menos de 1 hora, Damon estava a subir aquelas escadas precárias novamente, desta vez seguido por criados carregando cestas de comida e um curandeiro que havia jurado sigilo. Os olhos de Sarah arregalaram-se quando viu a procissão. O que é isto? Eu disse. Uma refeição, não isto. Uma refeição, concordou Damon, mas uma refeição adequada. E esta é Helena, uma curandeira que vai examiná-la e certificar-se de que está bem. Por favor, não discuta. A sua filha está preocupada consigo e você está claramente indisposto. Deixe Helena ajudar. Sarah parecia querer recusar, mas Miera já estava a puxar uma das cestas para mais perto, com os olhos arregalados ao ver pão fresco, carne assada e frutas. A fome da criança era palpável, e a resistência de Sarah desmoronou-se. Tudo bem, disse ela baixinho, mas vou retribuir isso de alguma forma. Você não me deve nada, disse Damon com firmeza. Helena foi meticulosa, mas gentil, examinando Sarah enquanto Damon ajudava Miera a desembalar a comida. A criança tentava manter a dignidade, mas as suas mãos tremiam ao pegar no pão, e Damon teve de desviar o olhar ao vê-la comer com uma fome desesperada, mal controlada. Ela precisa principalmente de descanso e comida, disse Helena baixinho a Damon após o exame. Ela está gravemente desnutrida e já há algum tempo. Há também uma febre que me preocupa, provavelmente por viver nessas condições. As defesas do corpo dela estão comprometidas. Se continuar nesse estado, não sobreviverá mais do que 1 ou 2 semanas. Damon sentiu uma fúria fria tomar conta dele. A sua companheira estava a morrer na miséria enquanto ele vivia no conforto. O que ela precisa? Refeições consistentes, calor, água limpa, remédios para a febre e, o mais importante, um lugar seguro para descansar e se recuperar. Este lugar. Helena olhou em volta da sala em ruínas com repulsa mal disfarçada. Este lugar está a piorar o seu estado. Então vamos levá-los, disse Damon. Alpha, com todo o respeito, não pode simplesmente trazer uma mulher e uma criança aleatórias para o castelo. O conselho terá perguntas. Não me importo com as perguntas do conselho. A voz de Damon era dura. Ela está. Ele parou. Não podia revelar o vínculo de companheirismo. Ainda não. Ela precisa de ajuda, e eu tenho os recursos para fornecê-la. Isso é tudo o que importa. Ele se virou e viu Sarah a observá-lo, com uma expressão indecifrável. Ela claramente tinha ouvido pelo menos parte da conversa. Você quer nos mudar? Perguntou ela. Para onde?
Para um lugar seguro, quente e limpo, onde você possa se recuperar adequadamente. Damon se aproximou, agachando-se ao lado do colchão novamente. Sarah, por favor, eu sei que você não confia em mim. Sei que isto parece bom demais para ser verdade, mas a sua filha precisa que você esteja saudável. E você não pode ficar saudável aqui. Deixe-me ajudar. Por quê? A voz de Sarah falhou um pouco. Por que você se importa tanto? Você nem nos conhece. Porque é a coisa certa a fazer, disse Damon simplesmente. E porque ele parou escolhendo as palavras com cuidado. Porque me sinto conectado a vocês duas. Não consigo explicar, mas sei que devo ajudá-las. Por favor, deixe-me fazer isso. Sarah olhou para Meera, que comia com concentração total, o seu pequeno rosto já parecendo menos abatido. Então ela olhou de volta para Damon. Se eu concordar, o que espera em troca? Nada. Damon olhou nos seus olhos com firmeza. Não espero nada. Vocês terão o seu próprio espaço, os seus próprios quartos. Ninguém irá tocar em ti ou no espelho. Estarás segura, alimentada e cuidada até estares bem o suficiente para decidir o que queres fazer a seguir. E se decidires que queres ir embora, podes ir. Sem obrigações, sem preço. Isso é muito generoso. Ninguém é tão generoso sem querer algo em troca. Então considera-me a exceção. Damon levantou-se e estendeu a mão. Por favor, Sarah, pela Meera, se não for por ti. Não deixe que o orgulho a mate e deixe a sua filha sozinha. As palavras foram duras, mas precisavam ser ditas. Sarah recuou, mas então, lentamente, com cuidado, colocou a mão na dele. No momento em que suas peles se tocaram, Damon sentiu o vínculo de companheirismo se fortalecer ainda mais. Sarah engasgou, seus olhos se arregalando. O que foi isso? Ela sussurrou. Eu explicarei tudo, Damon prometeu. Mas primeiro, deixe-me levar você e Meera para um lugar seguro. A viagem até o castelo foi lenta, com Sarah demasiado fraca para caminhar muito. Damon acabou por carregá-la, ignorando os seus protestos, enquanto Marcus carregava um espelho adormecido. A criança tinha comido até a exaustão, a sua pequena barriga finalmente cheia pela primeira vez em quem sabe quanto tempo. Quando chegaram ao castelo de Shadowpine, os guardas no portão mal conseguiram esconder o seu choque ao ver o seu rei a carregar uma mulher meio morta de fome, enquanto o seu chefe de segurança carregava uma criança. Damon ignorou os protestos e carregou Sarah diretamente para a ala de hóspedes, para uma suíte de quartos que era mantida preparada para visitantes importantes. Ele a deitou cuidadosamente na cama, que era macia e limpa, e provavelmente parecia o paraíso em comparação com o colchão fino no chão em que ela dormia. Helena colocou Meera em uma cama menor no quarto adjacente e então começou a organizar eficientemente os cuidados com Sarah. Comida a cada poucas horas, pequenas porções no início, já que seu estômago havia encolhido. Helena deu instruções aos criados que tinham sido chamados. Banhos quentes para ajudar com a febre, roupas limpas e alguém precisava ficar com ela o tempo todo, caso ela piorasse. Eu ficarei, disse Damon. Helena ergueu uma sobrancelha. Alpha, você tem deveres que podem esperar. Eu ficarei. Depois que Helena saiu, balançando a cabeça para o seu rei teimoso, Damon puxou uma cadeira para perto da cama de Sarah e sentou-se. Ela observava-o com aqueles olhos cor-de-mel, medo, confusão e esperança cautelosa brilhando em suas profundezas. Diga-me, disse ela baixinho. Diga-me por que realmente fez isso. E não diga que foi apenas bondade. Ninguém faz tanto por estranhos. Damon respirou fundo. Era isso, o momento da verdade. Ela acreditaria nele ou pensaria que ele era louco. Sabes alguma coisa sobre Lishans? Sarah pestanejou perante a aparente mudança de assunto. Histórias, contos de pessoas que se transformam em lobos. Mas são apenas mitos. Não são mitos. Os Lishans são reais. E eu sou um deles. Também sou o rei Lycan destes territórios. Sarah olhou para ele. És louco. Não estou. E posso provar isso, mas não aqui, não agora. O que preciso que compreendas é que os Lyshans têm algo chamado vínculo de companheirismo. É uma ligação a uma pessoa específica destinada a eles, que é a sua parceira perfeita. Alguns Lyshans nunca encontram os seus companheiros. Eu procuro o meu há 15 anos. Ele inclinou-se para a frente, mantendo o olhar fixo nela. E então, hoje, entrei no teu quarto e encontrei-te. Tu és a minha companheira, Sarah.
É por isso que não posso ir embora. É por isso que farei qualquer coisa para proteger-te a ti e a Mieira, porque tu és minha. Sarah riu com um som ligeiramente histérico. Isso é ridículo. Tu és ridículo. Laços de companheirismo e reis Lycan. Esperas que eu acredite nisso? Não espero que acredites imediatamente, mas espero que me deixes provar-te. O vínculo... Sentiste algo quando nos tocamos, não sentiste? O riso de Sarah cessou. Senti algo estranho, como eletricidade ou reconhecimento, ou algo que não consigo nomear. Esse era o vínculo. Sentiste-o porque és humana com ascendência like inaugures na tua linhagem. Distante o suficiente para não te transformares, mas presente o suficiente para sentires o vínculo de companheiros. Demon estendeu a mão lentamente, transmitindo a sua intenção, e pegou na mão dela novamente. Sentes agora? Sarah suspirou quando o vínculo se acendeu entre eles. O que é isso? Somos nós. É a conexão entre companheiros. Ela ficará mais forte à medida que passarmos tempo juntos, à medida que nos conhecermos melhor. Eventualmente, se aceitares, será uma consciência constante um do outro, uma ligação empática que nos permite sentir as emoções um do outro. Isto é demais, disse Sarah, puxando a mão para trás. Não consigo processar isto. Reis, companheiros e laços. Sou uma viúva com um filho, a viver na pobreza porque o meu marido morreu e a família dele levou tudo. Não fui feita para reis e ligações mágicas. O teu marido morreu. Demon sentiu uma pontada de simpatia e ciúmes irracionais. Ela tinha amado outra pessoa, construído uma vida com outra pessoa. Há 2 anos, um acidente nas docas onde ele trabalhava. Disseram que não foi culpa de ninguém, apenas azar. A voz de Sarah era monótona, recitando fatos para evitar senti-los. A família dele me culpou de alguma forma. Levaram a casa, as economias, tudo. Disseram que deveria ir para a família Blood, não para a viúva. Tentei trabalhar, mas adoeci. E ninguém quer contratar alguém que desmaia de febre no meio do turno. Temos lutado desde então, piorando a cada semana. Sinto muito, disse Demon sinceramente. Sinto muito que o tenha perdido. E sinto muito que a família dele a tenha tratado tão mal. Mas não sinto muito por tê-la encontrado. Mesmo que nunca aceite o vínculo de companheirismo, mesmo que decida partir quando estiver bem, sempre serei grato por tê-la encontrado antes que fosse tarde demais. Sarah olhou para ele, realmente olhou para ele, e Demon deixou que ela visse tudo o que ele estava a sentir. O vínculo de companheirismo significava que ele não podia mentir para ela. Não de verdade. Ela sentiria a mentira. Você realmente acredita nisso tudo? Ela disse finalmente. Você não está mentindo nem jogando algum jogo elaborado. Não estou, juro pela minha vida, pela minha honra, por tudo que considero sagrado. Você é minha companheira, Sarah, e vou passar o tempo que for preciso para provar isso para você. Nos dias seguintes, uma rotina se desenvolveu. Sarah dormia a maior parte do tempo, seu corpo desesperado pelo descanso que lhe fora negado por tanto tempo. Quando ela estava acordada, Demon estava lá conversando com ela, tentando conhecê-la melhor. Ele descobriu sobre sua infância em uma pequena vila. Seu casamento com Thomas, que era gentil, mas não seu grande amor. Sua devoção feroz a Mieira, que era seu mundo inteiro. Mieira adaptou-se ao castelo com a resiliência das crianças. Ela explorava sem medo, encantava todos os criados que encontrava e nomeou-se a principal cuidadora da mãe, levando comida e água para Sarah e sentando-se ao lado da cama dela por horas, contando histórias sobre tudo que tinha visto naquele dia. Demon apaixonou-se por Mieira quase tanto quanto amava Sarah. A criança era corajosa e gentil e via o mundo com admiração, apesar de tudo o que tinha passado, e confiava completamente em Demon, da maneira como as crianças às vezes intuem coisas que os adultos não conseguem. Vais casar com a minha mãe? Perguntou Mieira uma tarde, sentada ao lado de Demon enquanto Sarah dormia. Eu gostaria, admitiu Demon, se ela me aceitar, mas essa escolha é dela. Ela deve dizer sim. Tu fazes-a sorrir. E ela não sorriu muito desde que o papá morreu. Mera balançou as pernas, que não chegavam ao chão da cadeira em que estava sentada. E tu fazes-me sentir segura. Gosto de me sentir segura. Tu estás segura, prometeu Demon. Tu e a tua mãe. Vou garantir isso. Era uma promessa que ele pretendia cumprir, independentemente de Sarah aceitar o vínculo de companheirismo.
2 semanas depois de levá-las para o castelo, Sarah estava bem o suficiente para passear pelos jardins. Damon a acompanhou, com Meera correndo à frente, perseguindo borboletas e se encantando com as flores. Eles caminharam em um silêncio confortável por um tempo, até que Sarah falou. Eu estive pensando, ela disse, sobre tudo o que você me contou sobre laços de companheirismo, licantropos e destino. E Damon perguntou, tentando manter a voz neutra, apesar da esperança e do medo que agitavam seu peito. E eu quero ver você se transformando. Quero dizer, se és realmente um Lycan, prova isso. Damon acenou com a cabeça. Ele já esperava por isso. Tudo bem, mas isso pode assustar a Meera. Meera, vem cá, por favor. Sarah chamou. Quando a criança correu até ela, Sarah ajoelhou-se ao nível dela. Damon vai mostrar-nos uma coisa. Pode parecer assustador, mas ele não é perigoso. Ele continua a ser a mesma pessoa que tem cuidado de nós. Compreendes? Meera olhou para os dois e acenou com a cabeça solenemente. Eu compreendo, mamã. Damon deu um passo para trás, criando espaço. A transformação ocorreu facilmente após anos de prática. O seu corpo passou de humano para lobo em segundos. Ele era enorme na forma de lobo, maior do que qualquer lobo natural, com um pelo escuro e olhos que brilhavam levemente em dourado. Meera suspirou, mas não fugiu. Em vez disso, aproximou-se com a curiosidade a superar qualquer medo. És lindo, ela sussurrou, como os lobos dos meus livros de histórias, mas maior. Sarah estava a olhar, com o rosto pálido, mas os olhos arregalados de admiração. É real, estavas a dizer a verdade. Damon voltou ao normal, não querendo assustá-las. Eu nunca mentiria para ti, Sarah, sobre isso ou qualquer outra coisa. Tu és a rainha Lycan. Sarah disse isso agora como um facto, não como uma pergunta. O que significa que eu tenho vivido no Castelo do Rei há 2 semanas, e todos aqui sabem disso, e eu não fazia ideia. Isso importa? Saber o meu título muda o que você sente? Não sei o que sinto, admitiu Sarah. Isso é tudo muito intenso. Há um mês eu estava a morrer de fome num abrigo e agora estou a viver num castelo, sendo cortejada por um rei que afirma que sou sua companheira predestinada. É como algo saído de um conto de fadas. E eu não confio em contos de fadas. Então não confie no conto de fadas. Confie em mim. Confie no que viu do meu caráter, de como trato você e Meera. Confie no vínculo que sente quando nos tocamos. Damon aproximou-se. Não estou pedindo que aceite tudo imediatamente. Só estou pedindo que me dê uma chance. Dê-nos uma chance. Sarah olhou para ele por um longo momento, depois para Meera, que estava a puxar a sua manga. O que achas, pequenina? Devemos dar uma oportunidade ao Damon? Sim, disse Meera imediatamente. Ele é gentil e bom e faz boas promessas. Ele prometeu que estaríamos seguras, e estamos. Ele prometeu que tu ficarias melhor, e tu estás. Se ele promete cuidar de nós, ele vai cuidar. Da boca das crianças, disse Sarah com um pequeno sorriso. Ela olhou para Damon. Tudo bem, vou dar-te uma oportunidade, mas devagar, Damon. Preciso de tempo para me adaptar a tudo isto. Podes ter todo o tempo que precisares, prometeu Damon. As semanas que se seguiram foram talvez as mais felizes da vida de Damon. Ele cortejou Sarah adequadamente com passeios nos jardins, refeições partilhadas, longas conversas que se estendiam até tarde da noite. Ele conheceu a mente, o coração, os sonhos e os medos dela. E lentamente, com cautela, ela se abriu para ele em troca. Ela contou-lhe sobre a solidão do seu casamento com Thomas, que tinha sido um bom homem, mas não um homem apaixonado. Sobre o medo de perdê-lo e então a realidade de ficar sozinha com uma criança pequena e sem recursos. Sobre o desespero esmagador da pobreza, de ver a sua filha passar fome, de se sentir impotente para mudar as suas circunstâncias. E Damon contou-lhe sobre o peso de ser rei, sobre a solidão da liderança, sobre procurar a sua companheira por tanto tempo que começou a perder a esperança, sobre o medo de nunca encontrar a pessoa destinada a ele, de governar sozinho e morrer sozinho. O vínculo entre eles ficou mais forte, e Sarah começou a senti-lo mais claramente. Ela podia sentir as emoções dele quando estavam juntos, sentir a sinceridade e o amor dele. E Damon podia sentir a sua lenta transformação do cansaço para a confiança, da gratidão para o afeto genuíno.
Mas ainda havia barreiras. Sarah estava consciente da diferença entre as suas posições, do facto de ela ser uma viúva pobre enquanto ele era um rei. Ela se preocupava com o que o conselho diria, o que a alcateia pensaria, se ela poderia realmente se encaixar no mundo dele. 3 meses depois de trazer Sarah e Mira para o castelo, Demon convocou uma reunião do conselho. Era hora de tornar oficiais as suas intenções, de anunciar que tinha encontrado a sua companheira e pretendia torná-la sua rainha. O conselho reagiu como ele esperava. Choque, preocupação, perguntas sobre o passado dela e a sua adequação. Demon ouviu pacientemente as preocupações deles, depois as silenciou com autoridade alfa. Sarah é a minha companheira. Isso não é negociável nem está aberto a debate. Ela será a minha rainha e Meera será a minha filha em todos os aspectos que importam. Se algum de vocês tiver algum problema com isso, está convidado a se retirar do conselho. Ninguém se retirou, embora vários ainda parecessem insatisfeitos, mas eles acabariam aceitando. Não tinham escolha. E mais importante, assim que conhecessem Sarah, veriam o que Demon via. Sua força, sua inteligência, sua compaixão. Ela seria uma excelente rainha. Quando ele contou a Sarah sobre a reunião, ela ficou horrorizada. Você contou a eles, Demon? Eu nem concordei em casar com você ainda. Não concordou? Perguntou Demon gentilmente. Sarah, você se mudou para o meu castelo. Você tem usado os vestidos que eu mandei fazer para você, comido à minha mesa, passeado nos meus jardins. Você me deixou cortejá-la, me deixou entrar na sua vida e na vida de Mieira. Você está realmente dizendo que não pretende aceitar o vínculo de companheirismo? Sarah abriu a boca, mas fechou-a novamente. Finalmente ela disse, tenho medo. E se eu não for boa o suficiente? E se eu falhar como rainha? E se a Matilha me rejeitar? Você será perfeita. E se alguém ousar rejeitá-la, terá que responder por isso. Demon segurou as mãos dela nas suas. Eu amo você, Sarah. Eu te amo desde o momento em que te vi deitada naquele colchão, doente e faminta, mas ainda lutando para proteger sua filha. Amei-te quando questionaste as minhas motivações porque eras inteligente demais para confiar cegamente. Amei-te quando aceitaste a minha ajuda, mesmo que te assustasse ser vulnerável. E amo-te agora, enquanto estás aqui com medo, mas corajosa o suficiente para expressar esse medo. Casa comigo. Sê a minha rainha. Deixa-me passar o resto das nossas vidas a provar que fizeste a escolha certa. Esqueceste-te de me perguntar uma coisa, disse Sarah, com os olhos brilhantes de lágrimas não derramadas. O que eu esqueci? Esqueceste de perguntar o que sinto por ti. Ela se aproximou, colocando a mão no peito dele, sobre o coração. Eu também te amo, demônio. Acho que já te amo há algum tempo. Só tinha medo de admitir, medo de que isso fosse bom demais para ser verdade. Que de alguma forma, tudo fosse tirado de mim. É real e não vai a lugar nenhum, nem eu. Demônio segurou o rosto dela gentilmente. Então, você quer casar comigo? Você quer ser minha companheira, minha rainha, minha parceira em todas as coisas? Sim, Sarah sussurrou. Sim, eu quero casar com você. Demon a beijou então, finalmente, após meses de contenção. Foi um beijo gentil, doce e cheio de promessas. O vínculo entre eles cantava com alegria e certeza. Quando se separaram, ambos ofegantes, Sarah riu. Mera vai ficar impossível quando lhe contarmos. Ela está a planear o nosso casamento há semanas. Então não devemos desapontá-la, disse Demon com um sorriso. O casamento foi realizado 6 semanas depois, uma grande celebração que reuniu toda a alcateia e representantes de territórios aliados. Sarah usava um vestido que a fazia parecer uma rainha, o seu cabelo escuro finalmente brilhante e saudável, o seu rosto não mais magro. Ela estava linda, e Demon mal conseguia tirar os olhos dela enquanto ela caminhava pelo corredor. Mera era a florista, levando suas funções muito a sério e espalhando pétalas com grande cerimônia. Quando o oficiante perguntou se alguém se opunha à união, Mera levantou-se e disse, eu me oponho se alguém tentar dizer que a minha mãe não é boa o suficiente para Demon, porque ela é a melhor mãe e ele tem sorte de tê-la. A multidão reunida riu e Demon sorriu. Tenho muita sorte em tê-la, não tenho nenhuma objeção a isso. Eles trocaram votos, prometendo amar e cuidar um do outro, permanecer juntos independentemente dos desafios que surgissem.
E quando Demon beijou a sua nova esposa e rainha, selando a sua união diante da matilha, não havia olhos secos no local da cerimônia. Na recepção, um membro idoso do conselho, que tinha sido o mais vocal nas suas preocupações sobre a adequação de Sara, aproximou-se deles. "Devo-lhe um pedido de desculpas, minha rainha", disse ele a Sara. "Eu a julgue sem conhecê-la. Passei as últimas semanas observando-a, vendo como cuida dos membros da alcateia que encontra, como está a aprender as nossas leis e costumes, como protege a sua filha feroz e, ao mesmo tempo, abre o seu coração para o rei. Você será uma excelente rainha." "Obrigada", disse Sara graciosamente. "Sei que tenho muito a aprender, mas prometo dar o meu melhor pela alcateia." "Isso é tudo o que se pode pedir", disse o velho Lycan, com uma reverência antes de se afastar. Demon puxou Sara para perto. "Vês, eu disse que eles iriam adorar-te." "Tinhas razão sobre muitas coisas", admitiu Sara. "Sobre laços de companheirismo, destino e segundas oportunidades. Passei tanto tempo a pensar que a minha vida tinha acabado que tudo o que podia fazer era sobreviver o tempo suficiente para levar Meera até a idade adulta. Nunca imaginei que poderia ter este amor, segurança e um futuro que realmente parece brilhante. Tu mereces tudo isso e muito mais." Demon beijou a têmpora dela. "Tu e a Meera. Tu arriscaste com um estranho que afirmava coisas bastante inacreditáveis. Tu confiaste em mim o suficiente para me deixar ajudar. E foste corajosa o suficiente para aceitar o vínculo de companheirismo mesmo quando estavas aterrorizada. Eu sou o sortudo, Sara. Nós dois somos sortudos." Sarah disse. "E Meera também. Por falar nisso, onde é que ela está?" Encontraram Meera a dar uma palestra a um grupo de crianças Lycan, contando-lhes a história de como ela tinha vendido o seu cavalo de brinquedo a um estranho misterioso que acabou por ser o rei. As crianças ouviam com atenção, e Meera estava claramente a gostar de ser o centro das atenções. E então ele carregou a mamãe até o castelo, Meera estava a dizer. E ele prometeu que estaríamos seguros, e cumpriu sua promessa. Ele sempre cumpre suas promessas. Demon ajoelhou-se ao lado do grupo. "O que você está a contar para eles?" "Meera, nossa história." Meera jogou os braços ao redor do pescoço dele. "Papai Demon, posso chamá-lo de papai agora que você se casou com uma mamãe?" Demon sentiu o coração apertar. "Ficaria honrado se me chamasses de papá." "Ótimo, porque já disse a todos que agora és meu papá", disse Meera com naturalidade. "E os papás não vão embora, certo?" "Prometeste?" "Prometi, e sou um homem de palavra." "Não vou a lugar nenhum, pequenina. Estás presa na mim." "Ótimo", disse Meera, apertando-o com mais força. "Estou feliz por termos vendido o cavalo de brinquedo para ti." "Eu também", disse Demon. "Eu também." Os anos passaram. Sara cresceu no seu papel de rainha, amada pela matilha por sua compaixão e sabedoria. Ela nunca esqueceu suas raízes. Nunca esqueceu como era ser pobre e desesperada. Ela criou programas para ajudar famílias em dificuldades, garantiu que ninguém no território passasse fome, criou moradias seguras para aqueles que precisavam. Meera cresceu e se tornou uma jovem forte e corajosa, que se lembrava de como era ser impotente e fez sua missão proteger os outros. Treinou como guerreira e acabou por se tornar chefe da guarda do rei, protegendo ferozmente os seus pais e o grupo. Sarah e Demon tiveram mais filhos, dois rapazes tão amados quanto Meera, que Demon nunca tratou de forma diferente dos seus filhos biológicos. A família era unida e feliz, construída sobre uma base de confiança e amor que tinha começado com uma criança desesperada a vender o seu bem mais precioso numa esquina. E às vezes, tarde da noite, quando o castelo estava silencioso, Sarah e Demon sentavam-se nos seus aposentos e lembravam-se daquele dia. O dia em que tudo mudou. O dia em que uma menina disse: "Compre o meu brinquedo, senhor. A minha mãe não come há 3 dias." E um rei Lycan parou no seu caminho. "Alguma vez pensaste no que teria acontecido se tivesse simplesmente passado por ela?" Perguntou Sara numa dessas noites, deitada nos braços do marido. "Nunca", disse Demon com firmeza. "Eu nunca poderia ter passado por Meera. E mesmo que de alguma forma tivesse passado, o vínculo de companheirismo teria me trazido de volta eventualmente. Estávamos destinados a encontrar-nos, Sara. O destino teria encontrado uma maneira, talvez. Mas estou feliz que tenha acontecido assim. Estou feliz por teres sido gentil com uma criança desesperada. Estou feliz por teres cumprido as tuas promessas.
Estou feliz por teres visto além da pobreza e do desespero e percebido as pessoas por trás disso. Estou feliz por teres me dado uma chance, por teres me deixado ajudar, mesmo que todos os teus instintos te dissessem para desconfiar, por teres aberto o teu coração para amar novamente. Demon beijou-a suavemente. Estou feliz que Meera me tenha vendido aquele cavalo de brinquedo. Ele ainda está no teu escritório, disse Sarah. Na prateleira onde podes vê-lo todos os dias. É a coisa mais valiosa que tenho, disse Demon, porque me trouxe até ti. A história da menina do cavalo de brinquedo tornou-se lenda nos territórios do norte. Era contada como uma história de esperança e bondade, de como um único momento de compaixão podia mudar tudo, de como as maiores histórias de amor às vezes começavam das formas mais improváveis. E em Shadowpine Keep, um cavalo de madeira gasto repousava numa prateleira no escritório do rei. Uma lembrança de que, às vezes, as coisas mais valiosas não podiam ser medidas em ouro. Às vezes, elas eram medidas em confiança, amor e coragem para ajudar um estranho necessitado. Compre o meu brinquedo, senhor! 3 palavras simples que levaram a uma vida inteira de felicidade. 3 palavras que paralisaram um rei Lycan e o colocaram no caminho para encontrar a sua companheira. 3 palavras que mudaram